Olá, tudo bem com vocês? Paz e graça. Aqui é o Fernando Pereira Batista do canal Yahushua Reina para Sempre. Quero agradecer ao nosso Altíssimo Criador das coisas invisíveis e visíveis por mais uma oportunidade. Quero agradecer já de antemão aos nossos queridos irmãos inscritos nesse canal. Um abraço a todos, queridos irmãos, aos mais de 80 irmãos inscritos. Quero agradecer pelas visualizações de cada vídeo, pelas séries, pelos estudos que nós passamos o conhecimento. E esses dias ou mês, fiquei parado um pouco aqui no canal, porque estava fazendo tratamentos dentais, mas voltamos aqui de volta para continuar fazendo vídeos, passando o conhecimento dessa graça de Deus tão maravilhosa. Terminei falando sobre se o dilúvio fiz uma série, aliás, falando se o dilúvio foi local ou mundial, e nós ali concluímos que foi local pela análise da Bíblia, analisando a Bíblia com cuidado. E fizemos muitas séries, espíritos revertidos de carne e sangue. Fizemos a série do Apocalipse, agora está revelado o mistério. E tem muitos vídeos aí importantes que trazem um crescimento espiritualmente falando para cada um de nós. E você que não é inscrito nesse canal, inscreva-se, é só você tocar na letrinha vermelha e você já passa a ser inscrito no canal. Lembrando a vocês que nós estamos vivendo tempos, momentos, dias difíceis, e que esses dias difíceis não é só no século XXI, já existiu nos séculos passados, nas gerações passadas, e eles venceram. Outros, chegou o momento dos seus espíritos ser levados, arrebatados, recolhidos para o Criador. Então, muito importante nós estar aqui passando esse conhecimento. Estamos ainda vivendo um tempo de pandemia, mantemos ainda os protocolos governamentais, e cuidado, máscara, álcool gel, sempre cuidando da nossa vida, da nossa saúde. Isso é muito importante, porque na gripe espanhola muitos venceram com o isolamento físico. Então eu quero aqui já falar a vocês, aos queridos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre, se cuidem, porque a pandemia ainda não acabou. Falei a vocês que nós voltaria falando sobre o historiador Flávio Joséfo, que foi contemporâneo. A palavra contemporâneo que esteve na sua vida terrena próximo dos acontecimentos que aconteceram no passado, próximo de Jesus de Nazaré, próximo da destruição de Jerusalém pelos soldados romanos, pela dinastia Flaviana, com Vespasiano, o imperador da época, e também seus dois filhos, Tito e Domiciano. Ele foi contemporâneo, ele viu os fatos que aconteceram ali, físicos, literalmente falando, e ele escreveu a sua Wikipédia, a sua história, o seu livro, e ficou para nós, para todas as gerações que viria depois do ano 70 depois de Cristo, D.C. E na sua história ele narra algo que contaram para ele, alguém que estava ali próximo, que viu com seus olhos físicos aquilo que foi profetizado pelos profetas do Antigo Pacto, e também foi profetizado pelo maior profeta Jesus de Nazaré. Falando assim, o maior profeta Jesus de Nazaré, que profetizou a queda de Jerusalém no ano 70, não é 1970, irmãos, no ano 70
no calendário de Caio Júlio César, no imperador romano, emendado com o calendário de Padre Gregório, para que fique claro aos irmãos, para que os irmãos não confundam. Então nós aqui vamos começar agora já falando dessa história que Flávio Joséfo contou em seus livros, que ele viu ali próximo, que ele morava ali próximo, no território de Jerusalém, que foi destruído com o juízo que já aconteceu, o juízo do Apocalipse, o juízo que os profetas profetizaram, profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Zacarias e outros profetas chamados menores, Naum, Ageu e aí por diante. E o próprio Yahushua, Jesus de Nazaré, falou dessa destruição que aconteceria, e é nesse ponto que nós iremos falar aqui nessa série, uma série que não vai ser maior. Vamos falar em outros ensinamentos que virão aí. Tem muitas coisas maravilhosas aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, para que os irmãos entendam essa maravilhosa história, né, que aconteceu. É a mesma coisa de nós falar assim: o juízo de Deus já aconteceu. Não tem mais destruição para a raça humana. Não tem mais juízo. Não tem mais sentença para nós que vivemos depois da destruição de Jerusalém. Então, meus queridos irmãos, eu convido você a participar, você e sua família, a ouvir o canal Yahushua Reina para Sempre, ver os vídeos. E nós estamos aqui passando conhecimento pela fé. Nós aqui não trabalhamos com dinheiro, não trabalhamos para ajudar o canal. Não é que isso seja errado, porque nós estamos começando fazendo vídeo com celular, mas ainda nós não temos ainda aquele apoio, mas nós fazemos aqui pela fé. E daqui para frente nós vamos continuar. A gente vai ter câmeras aí, vai demorar um pouquinho, mas a gente vai ter câmeras melhores. Nós aqui não trabalhamos com o código QR Code, não trabalhamos com Pix ainda. Não é que isso seja errado, mas lá na frente, para comprar aparelhos, os irmãos que sentirem no seu coração irão ajudar sim. Quero agradecer mesmo aos queridos irmãos e também agradecer, mandar paz aos irmãos e um abraço aos queridos irmãos que eu tenho conhecido aqui pelas plataformas digitais, os queridos irmãos do Facebook, os canais aqui no YouTube, muito relevantes canais que realmente não se contradizem e que traz um esclarecimento muito profundo das Escrituras, porque tem muitos canais que ainda está naquele negócio religioso, naquele dogma, naquele ensinamento, naquela doutrina, falando assim, religiosa ainda, e que pensa em Deus como um Deus radical, o radicalismo, o Deus Alá, o Deus lá dos muçulmanos. Mas nós aqui temos a mente iluminada. A mente nossa não está ainda cauterizada pelos ensinamentos que ouvimos lá dentro das igrejas, chamadas de igrejas evangélicas, ensinamentos religiosos. E eu vou colocar o título dessa série aqui. O título vai ser assim: Foi o Fim? Então nós vamos começar essa primeira parte aqui. Estou gravando áudio, depois nós vamos vir com vídeos falando dos livros históricos que foi colocado no Concílio de Nicéia, os 4 evangelhos, né, que eles colocaram, mas a intenção de Concílio de Nicéia foi os 4 evangelhos. Por que evangelho? Porque existia o evangelho da circuncisão e existia o evangelho da incircuncisão. Depois nós vamos entender isso lá na frente. Era o evangelho
para que nós entendamos no português do Brasil, era o Evangelho da Lei e era o Evangelho da Graça. Então, por isso que eles colocaram os 4 evangelhos, né? Então, nós vamos ir falando sobre o livro de Mateus, sobre a destruição de Jerusalém, que está lá em Mateus, no capítulo 24. Vamos estar falando do livro de Lucas, o mesmo assunto da destruição de Jerusalém, lá no capítulo 21. E vamos estar falando do livro de Marcos, capítulo 13, também o mesmo assunto da destruição. E vamos estar falando do livro de João, que foi um livro que foi revelado que Jesus de Nazaré era e foi o Filho de Deus aqui na Terra. Então, os irmãos pegaram essa visão. Então, vamos falar da história da destruição. Vamos pegar livros falando também da destruição de Jerusalém, alguma história ali resumida, né, para que nós entendamos, para que não fique muito maior a série, os vídeos. E juntamente com o livro de Flávio Joséfo, nós vamos aprender mais essa história. E o livro de Flávio Joséfo, porque muitos dizem, os céticos, e respeito os céticos, o ceticismo, né? Ceticismo, que fala que a Bíblia foi criada por Roma, que foi criada em cima do livro de Flávio Joséfo. A Bíblia foi criada em cima de uma história romana, pelos padres, por Constantino, em cima do livro de Flávio Joséfo, e que foi criada uma historinha. Mas não é uma historinha, é uma historiona, é uma história profunda, é uma história verdadeira, aonde ficou as suas evidências, ficou as evidências, e é por isso que vamos ensinar essa série, porque tem as evidências da queda de Jerusalém, da destruição dos imperadores, de tudo aquilo que foi narrado simbolicamente, literalmente, e profeticamente no livro do próprio Apocalipse, da visão de João. Então, as evidências estão ainda hoje, estarão para sempre. As pedras revelam a destruição de Jerusalém, a história no papel, a história nos livros e a história física também nos revela. Por isso que iremos falar sobre a destruição de Jerusalém, e cujo título Foi o Fim. Esse é o título. E para nós entender, nós temos que usar algumas palavras hebraicas ou indiche, falando assim, mas as palavras gregas, né? Algumas palavras gregas, né? Para que nós entendemos, principalmente a palavra mundo, final do mundo. Essa palavra nós temos que ter muito cuidado para nós entender. Mundo, essa palavra mundo, ele está ligado a um território, está ligado a um local, ou está ligado a todos os continentes. Essa palavra mundo no português do Brasil, na Bíblia. Então, foi o fim. O fim vem o ponto de interrogação. Foi o fim do quê? O fim do quê? Tem essas perguntas que é feitas. Será salvo do quê? Né? Então, nós temos que entender isso. O mundo cosmo, que é o mundo, a palavra grega, como eu falei, é o mundo total, todos os continentes, todos os lugares da Terra. Então, o mundo cosmo. E existe o mundo local, né? O mundo local, o mundo econômico, né? O mundo local. Então, nós vamos entendendo essa maravilhosa história da Bíblia. Mas lá na frente nós vamos aprender muito sobre essa queda de Jerusalém. Então, vamos fazer um resumo aqui rápido de um vídeo que eu gravei um ano atrás. Já tem bastante visualizações, está chegando aí a quase 2.700 visualizações aqui no meu canal. E eu quero fazer aquele resumo desse vídeo. É um resumão, falando assim, é um resumo do livro que o Flávio Joséfo, o historiador,
que muitos acham que ele era romano ou que ele era judeu, mas a gente vai estudando e a gente descobre que realmente ele não era judeu, ele era romano, era numa família romana. Então, vamos fazer aquele resumo aqui de um vídeo que eu gravei há um ano atrás, que está chegando aí a quase 2.700 visualizações. Eu agradeço aos queridos irmãos de todo o coração. E sejam bem-vindos ao canal Yahushua Reina para Sempre. Que vocês possam ter um bom domingo, um bom dia, e acompanhe essa série. Depois vamos voltar com vídeo falando do livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. João não fala muito da história da destruição. Revela que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, e Yahushua de Nazaré é o Filho de Deus. Mas vamos estar falando mais do livro de Mateus, Lucas e Marcos, que revela. E vamos entrar aí na história da destruição, da queda de Jerusalém, profetizada pelos profetas, revelada para eles. A destruição aconteceria, revelado para eles que o fim do mundo, que o fim daquela geração, que o fim daquela raça chegaria ao final. Um bom dia, uma boa tarde ou boa noite. Vocês que vão ver esse áudio, ouvir esse áudio, preste muita atenção nessa série também. Não percam os vídeos do canal Yahushua Reina para Sempre. Depois eu vou estar abrindo outro canal, ainda nós estamos pesquisando um canal que eu vou dar o nome O Historiador Preterista, que eu vou estar falando sobre a história oculta, a história oficial, e vou estar falando também sobre a política, que é muito importante nós entender. Quero já deixar claro que vai ser um canal mais de esquerda, um canal de esquerda. Então fica o convite a você também, depois que nós abrir esse canal. E aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, vamos estar falando aqui sempre, continuamente, do preterismo completo. Preterismo completo, que não é uma religião. Preterismo completo é a palavra, no português Brasil, lançada, inserida naquele grupo de pessoas que acreditam que todas as profecias da Bíblia já foram cumpridas, que não há mais nada a se cumprir. Existem os preteristas parciais, que a metade já foram cumpridas, ainda haverá a ressurreição dos mortos para eles e o julgamento dos mortos e dos vivos. E existe os futuristas, aqueles que acreditam que tudo que está escrito no Apocalipse irá acontecer. E nós aqui no canal continuaremos falando do preterismo completo, que todas as profecias dos profetas de Gênesis a Apocalipse já aconteceram. Aqui está um fundo muito maravilhoso, que é da cantora Lizzie Gerard, que fez aí muito sucesso no filme O Gladiador, e realmente é muito maravilhoso. Isso mexe profundamente com nossa consciência, com nosso coração, e faz nós refletir, traz uma alegria ali ao nosso coração, à nossa vida. Isso é muito relevante. Então, fazendo aquele resumo do livro do Flávio Josefo, o historiador contemporâneo,
dos acontecimentos da destruição de Jerusalém, contemporâneo de Jesus de Nazaré, contemporâneo dos imperadores Vespasiano, Domiciliano, Tito e vários, o próprio Nero. Então vamos lá, meus queridos irmãos, no ano 33, o que diz nesse resumo, nesse resumo do livro de Flávio Josefo? No ano 33 é o calendário de Caio Júlio César, o imperador, o primeiro imperador de Roma, que depois veio o seu sobrinho Augusto, né? Mas ele não foi colocado como imperador, mas foi colocado como um ditador de Roma. Mas ele foi o primeiro imperador e veio o seu sobrinho Augusto no ano 27. Então, o ano 33, nós estamos falando não de calendário que nós vivemos hoje, do ano 2021, mas estamos falando do calendário de Caio Júlio César, o calendário romano. No ano 33, Jesus saiu do templo. Enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram dele para mostrarem as construções. Preste bem atenção no preterismo completo, o que Jesus falou aos seus discípulos. Ele não falou uma geração vindoura, meus irmãos. Ele está falando aos seus discípulos, com a mente iluminada, com entendimento. Vamos para frente, vamos lá. Então Jesus disse: não vedes tudo isto? Ponto de interrogação. Quem disse? Quem disse? Vocês estão vendo tudo isto? O que ele estava falando? Ele estava falando com os seus discípulos, não com nós, não com o século II, com o século III que viria. Ele está falando com aquela geração do ano 33. Ele diz: não verdes tudo isto? Ponto de interrogação. Preste bem atenção, meus queridos irmãos, ponto de interrogação. Aí ele diz: em verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Então, ele está falando da destruição daquele momento, daquela geração, daquele ano 33. Ele não está falando de uma destruição futura, de um futuro incerto, como a teologia futurista ensina aí na teologia moderna. Ele diz ainda: porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Eu peço a vocês, meus queridos irmãos, que vocês prestem bem atenção o que está falando Jesus de Nazaré no tempo da sua vida. Ele está falando algo profundo no capítulo 24 de Mateus. Depois eu vou vir falando do capítulo 24 de Mateus. Ele diz: porque haverá então uma tribulação tão grande. Ele está falando aos seus discípulos. Ele não está falando para nós, porque nós aprendemos que essa tribulação irá acontecer. E veio a teologia futurista, o futurismo, falando assim, meus queridos irmãos, que traz um medo nas pessoas hoje. O Apocalipse é um instrumento do medo para deixar as pessoas com medo do fim do mundo, da destruição. Né? Fizeram vários filmes de Hollywood, 2012, a destruição do mundo cosmo, falando assim. Mas Jesus está falando, e Yahushua de Nazaré está falando, que este mundo não é um mundo futuro que viria, era aquele mundo deles, o mundo daquela raça, daquela geração dos hebreus segundo a carne.
Ele diz que haveria uma tribulação dentro daquela geração, momentos difíceis, princípios de dores. Haveria princípios de dores. Depois nós vamos estar falando no vídeo lá na frente para nós entender. Mas ele diz como nunca houve, ele diz que essa tribulação que veio, que alcançou Jerusalém, porque era o juízo. Porque ele falou que nunca houve uma tribulação como esta que os judeus iam passar, porque era o juízo, era a sentença de Deus sobre as almas. Deus ia sentenciar as almas daqueles que não acreditaram no Messias, que rejeitaram, que cuspiram, que traíram. Vamos lá, meus queridos irmãos. Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Olha, até agora era aquele agora deles. Não é agora, nesse momento. Até agora, desde Gênesis, desde Adão e Eva, até o próprio dilúvio, foi um juízo, como eu já falei, que aconteceu local. Mas aquele juízo local não foi comparado à destruição de Jerusalém. Por quê? Porque ali se cumpriria todas as profecias. Até agora, nem jamais haverá. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, quando Jesus de Nazaré disse que haveria uma tribulação, que não haveria outra como aquela, jamais, olha só, nunca, jamais haverá outra. Então, aqui quebra, aqui rejeita essa teologia futurista que Deus vai vir fisicamente, o trono branco vai destruir essa terra, vai destruir o Brasil, vai destruir os Estados Unidos, vai destruir o Japão, a China, e que Deus vai mandar fogo físico, literalmente, que vai destruir todos os seres humanos. Aqui já quebra as próprias palavras de Jesus de Nazaré. Porque quando ele diz não haverá outra, porque não haverá, jamais, nunca, ele diz jamais, a palavra jamais, meus irmãos. Então, é bem claro que não vai haver uma tribulação como aquela que caiu em Jerusalém. Os irmãos estão entendendo? Então não podemos aqui, de forma nenhuma, usar filosofia, achismo, nada disso. Aqui nós falamos aquilo que está escrito, aquilo que Jesus de Nazaré falou, porque se nós falar que vai haver uma tribulação ainda no ano de 2030, que é o final do mundo, o ano de 2035 que eles estão falando, que foi o ano 2000 que passou, nós está chamando Jesus de Nazaré de mentiroso. Porque ele disse que não haveria outra tribulação como aquela, jamais haverá outra. Vocês estão entendendo, meus queridos irmãos? Vocês estão pegando esse conhecimento das próprias palavras? E aí daqui veio o quê? Desse capítulo 24 de Mateus veio a destruição de toda a raça humana. Daqui veio, o milênio. Daqui eles entenderam o milênio. Eles tiraram coisas da sua cabeça. Daqui eles entenderam o final do mundo físico, da destruição. E não é isto que Jesus de Nazaré está falando aos seus discípulos. É bem claro o versículo, os pontos, as vírgulas, o ponto de interrogação. Daqui veio o meio tribulacionista, daqui veio da teologia moderna o pré-tribulacionista, daqui veio o meio tribulacionista e daqui veio o pós-tribulacionista, aqueles que acreditam nessa palavra pré-tribulação, é que Jesus vai vir antes da tribulação. Aqueles que acreditam no meio tribulacionismo, aqueles que acreditam que Jesus vai vir no meio da tribulação. E aqueles são chamados pós-tribulacionistas, que Jesus vai vir depois da tribulação. Mas qual tribulação que Jesus está falando aqui? Da tribulação dos judeus.
dos hebreus. Não está falando de uma tribulação do mundo total, de todos os continentes, no futuro incerto. Não, da tribulação que eles passaram lá no ano 33 até o ano 70. Do ano 33 até o ano 70, nós temos aí quase uma geração. Olha como isso é profundo. Nós temos 37 anos, do ano 33 até o ano 70. Então, a profecia foi verdadeira. Porque no capítulo 24, versículo 34, ele diz: não passará esta geração, aquela. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O que tinha que acontecer nesses 37 anos, Fernando? Ele nos explica que tinha que acontecer princípios de dores, tinha que haver esta tribulação profetizada por Jesus de Nazaré e tinha que haver a vinda do Filho do Homem. Nós temos aí as evidências do templo que estava lá em Jerusalém. Na década de 60, D.C., vários sinais sobrenaturais apareceram em Jerusalém. Olha que coisa espetacular, espiritual, maravilhosa, daquele que vive e reina pelo século do século. Em uma festa da Páscoa, diz Flávio Josefo, uma luz brilhou como o dia ao redor do templo. É o historiador Flávio Josefo narrando os acontecimentos profetizados pelos profetas. Por isto que a Bíblia não é uma fábula, não é um livro qualquer. Teve até um sinal com animais, porque animais era usado ali naquela época, sacrifícios de animais. Nós conhecemos a história da lei de Moisés. Ele diz, segundo Flávio José, que uma vaca que era levada para ser sacrificada pariu, olha, e deu luz a um cordeiro. Olha só, a porta do templo, que gastava 20 homens para empurrar, ela abriu sozinha. Ali tinha aqueles homens que entravam no templo dia a dia, continuamente, e tinha que ser 20 homens, porque a porta era muito pesada. Nós lembra da história de Sansão, ali nos muros, que ele pega aquele portão. Então, aquele portão tinha que ter 20 homens fortes para abrir. Mas, quando estava para cumprir a profecia da destruição de Jerusalém, diz Flávio Josefo que a porta abriu sozinha. Pouco depois desses dias da festa, antes do nascer do sol, apareceu sobre Jerusalém visões de soldados atravessando os céus. Olha só, no dia de Pentecostes, ouviram no templo um ruído, seguindo uma voz dizendo: saímos daqui. Sem levar em consideração estes sinais. Eram sinais que Yahushua, Jesus de Nazaré, falou aos discípulos que ia acontecer.
Eles só pensavam em se libertar do domínio dos romanos, porque eles estavam debaixo do Império Romano, dos tributos. Assim eram os hebreus. Então eles se rebelam contra Roma. Aí tem o imperador Nero. De imediato convoca o general Vespasiano e manda para a guerra. Foi uma guerra travada. Nós temos a estátua de Nero, lá em Roma, construída, falando da história do imperador. Nós temos as moedas romanas. Nós temos a estátua de Vespasiano também, o imperador da dinastia Flaviano. Suas réplicas em Paris, suas réplicas lá no país da França. Em 69 depois de Cristo, acontece que Nero morre. Então as legiões do Oriente declaram Vespasiano o imperador. Nós temos as moedas comprovando aí a existência de Vespasiano, representando na captura da Judéia. Seu filho Tito, com apenas 28 anos de idade, será o grande líder dos romanos nesta funesta guerra. Nós temos a estátua de Tito, réplicas em Paris, réplicas em Roma, próximo do Coliseu. Este jovem é corajoso, general, marcha contra Jerusalém, com cerca de 24.000 soldados romanos. Os judeus tinham como principal vantagem as enormes muralhas. Nós já conhecemos a história de Jericó. Eles tinham uma enorme vantagem sobre os soldados romanos. Até o próprio Tito, ele dizia na sua história, com o historiador Flávio Josefo, que era impossível ele entrar em Jerusalém e destruir Jerusalém, pegar os objetos sagrados de Jerusalém, porque Deus estava com eles. E ele mesmo disse, só se eles estivessem em desobediência, ele poderia vencer os judeus no ano 70. Mas os romanos tinham máquinas que lançavam pedras de 35 quilômetros a 400 metros de distância. Então nós temos aí o império que veio, o quarto império de Daniel, o império de ferro, aonde que eles eram fortes, eles criaram o ferro, criaram as suas máquinas de guerra. Foi o quarto império, o quarto animal, foi os pés da estátua de Nabucodonosor, do sonho de Daniel. E usavam enormes arietes para derrubar as muralhas. Os judeus se defendiam com anteparos e dardos. Com a falta de trigo, os judeus buscavam alimento ao redor de Jerusalém.
Então Tito manda cortar as árvores para fazer com eles um muro e impedi-los de buscar alimentos. Como resultado, dentro de Jerusalém, os que morriam não eram enterrados, pois a fome, as diversas situações os impediam. Não havia como caminhar sem pisar no cadáver. Comia-se feno podre, comiam-se sapato, couro dos escudos. Esta foi a grande tribulação. Este foi o juízo de Deus sobre os judeus que estavam em Jerusalém. E Flávio Josefo ainda conta uma história que aconteceu. Segundo ele diz que houve uma mãe que matou seu próprio filho e comeu. Os romanos, ainda assim com muita dificuldade, entraram em Jerusalém. Tito havia dado ordem aos soldados para que não destruísse totalmente o templo, mas o combate foi tão grande, maior, foi se travando, que um soldado colocou fogo no templo e ele queria preservar o templo. Este incêndio ocorreu no mesmo dia que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia feito incendiar na sua época. O fogo era tão intenso que de longe pensavam que toda a cidade ardia em chama. Jerusalém parecia uma fornalha no juízo de Deus. Aqueles que estavam prestes a morrer de fome reuniam todas as suas forças para lamentar tão grande desgraça. Não se pode imaginar. Aqui está, meus queridos irmãos do canal Yahushua reina para sempre. Esta foi a destruição, este foi o juízo que caiu sobre Jerusalém, e que jamais haverá outra tribulação como esta, disse Jesus de Nazaré. O que fazia as legiões romanas tomadas de raiva, de ira, de furor? Após o templo ser queimado, Joséfo diz que apareceu uma estrela com uma forma de espada e foi vista durante o ano sobre o território de Jerusalém. Então está escrito em Mateus narra capítulo 24, versículo de número 30. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Somente em Jerusalém, esta guerra matou 1.100.000 hebreus, judeus, sem falar nos milhares que foram levados, escravizados para construir o Coliseu de Roma. Aqui está, meus queridos irmãos, a história verdadeira. Foi o fim de Jerusalém.
vários judeus fogem para Massada, Massada era um local de guerra, era como campo de sangue aonde Judas se jogou. Eles paravam naquele local e faziam guerra, mas o general Silva estava lá. O general Silva romano faz com que os soldados passem as laterais, dando altura, diz Flávio Joséfo. Para o ataque, mas quando encontraram todos mortos, exceto 2 mulheres e 5 crianças que haviam escondidos. Nós temos a imagem de as ruínas de Massada, que é um monte. De todas as guerras que se travaram, quer de cidade contra cidade, quer de nações contra nações. O nosso século ainda não viu outra tão grande e nós não sabemos que tenha existido outra. Não tinha existido outra semelhante a esta que os hebreus sustentaram contra os romanos, diz Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, 37 a 103 D.C. depois de Cristo. Em 81 depois de Cristo, Tito morre e o Senado, para homenageá-lo, mandaram construir o Arco de Tito. Nós temos aí o Arco de Tito, 81 depois de Cristo. Esse arco ele está como uma história, uma lembrança da destruição de Jerusalém. Tem a sua réplica em Paris, na França, em Roma. Aí estão as evidências da destruição de Jerusalém. Quase 20 séculos se passaram e ainda se vê claramente nele a representação da guerra em Jerusalém. Eu falo 20 séculos, mas já se passaram 21 séculos. Estamos chegando ao século, coloca aí 2022 e tem as suas imagens de guerra. Segundo Eusébio, Epifânio, ambos do século IV, os cristãos, recebendo uma revelação, fugiram de Jerusalém antes da guerra. Estes eram chamados os escolhidos, aqueles que se livraram, fugiram de Jerusalém antes da destruição do templo. Eram chamados de escolhidos.
mas foram perseguidos pelo Império Romano desde os dias de Nero. Até que em 312, Constantino se torna o primeiro imperador romano que acreditou em Jesus de Nazaré. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Nós temos a estátua de Constantino, as evidências. Temos as moedas também de Constantino representando a vitória sobre o adjetivo, um ser que Adão criou no seu coração, na sua forma original, perfeito. Ele tem na sua representação o símbolo, essa moeda tem na sua representação o símbolo de Satanás. Além do arco de Tito, temos o arco também de Constantino, 315 d.C., em Roma, perto do Coliseu. O Coliseu está ao lado e foi construído por judeus que foram vencidos na guerra de Jerusalém no ano 70. Nós temos a imagem do Coliseu, há muitos e muitos séculos está de pé ainda. Um lugar turístico em Roma. Os gladiadores. Quanto ao local do templo, o califa de Omar, no final do século VII, constrói ali o domo da rocha, que é conhecida hoje no século XXI de Mesquita dos Muçulmanos. Os judeus ainda esperam reconstruir o antigo templo, pois não compreenderam sobre a sua representatividade. Olha que coisa maravilhosa do canal Yahushua Reina para Sempre. Os judeus hoje, esses judeus Askenazi, esperam reconstruir o antigo templo, pois não compreenderam sobre a sua representação, sobre a sua representatividade. É que o templo já foi destruído e que não existe mais terceiro templo, não existe mais quarto templo, nem quinto, nem sexto, nem sétimo, nem oitavo, nem 10º, nem 11º. O que existe é um templo que somos cada um de nós. E esse templo está o próprio Deus, o Espírito dele dentro de nós. Aí está os muros das lamentações que nós vemos na mídia. Nós vemos os muros das lamentações, onde os judeus Askenazi de 1948, com a ajuda de Oswaldo Aranha, criaram um Estado novo em Israel. Com a ajuda da ONU, eles batem cabeça esperando o Mashiach, mas não é Yahushua de Nazaré, não é Jesus de Nazaré. Olha como Deus é maravilhoso. A divina providência os impedem de
construí-lo, pois era uma sombra que representava a pessoa e a obra de Cristo. É como se fosse, meus queridos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre, no final dessa primeira parte aqui da série Foi o Fim, da história de Flávio José, da destruição de Jerusalém. É como você pegar um papel, uma caneta, um lápis de cores e fazer um desenho em cima, uma cidade em cima da mesquita do dono da rocha, uma cidade espiritual, invisível, em cima da mesquita dos muçulmanos, lá no Oriente Médio, na terra que eles chamam de Israel, mas ali está somente as ruínas de Jerusalém, destruída no ano 70. E é como nós construir uma cidade espiritual em cima daquelas ruínas. É muito maravilhoso. Esta série ou esse filme é um grande auxílio para se compreender Mateus capítulo 24. Pois a grande parte dos que acreditam, que é chamados cristãos, desconhece que ocorreu em Jerusalém, não acreditam que ocorreu em Jerusalém aquilo que ele disse, jamais haverá outra tribulação, desacreditam do juízo que caiu sobre Jerusalém. Cerca de 37 anos depois da morte de Cristo, e por desconhecerem jogam a teologia futurista, jogam para o futuro aquilo que é passado e esperam acontecer o que já aconteceu, pois Yahushua de Nazaré, Jesus de Nazaré, disse: que haveria tribulação como nunca houve e nem jamais haveria.
Este foi o Apocalipse de João. Esta foi a revelação recebida na ilha de Patmos, a destruição de Jerusalém. Esse foi o Apocalipse de João. Não sei por que ainda os chamados cristãos que acreditam em Jesus insistem em querer um novo Apocalipse. A besta e o número da besta, o imperador romano que veio de navio pelo mar Mediterrâneo, besta vindo sobre as águas, não era o fim do planeta, e sim de Yahudá, de Judá. Eram os últimos dias de Yahudá como nação. Não sei por que eles não entendem isto. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Voltarei com vídeo lendo os 4 livros históricos, um pouquinho, fazendo aquele resumo da destruição, falando da guerra dos judeus, de Flávio Josefo, a guerra dos judeus. Então fique aí para vocês essa meditação, meus queridos irmãos. Meditem, leem, entendam que tudo já aconteceu. O preterismo completo não é uma religião, não é uma heresia como é falado, mas sim um entendimento que nós lemos. A Bíblia é uma história que passou, é uma história que ficou no passado, não é uma história de um jornal que saiu hoje, domingo, não, é daquele século que passou. As palavras foram direcionadas aos discípulos, ao templo, à lei de Moisés, ao mundo passado, ao mundo de então, ao território. Então, meus queridos irmãos, eu convido você a inscrever-se nesse canal, para que você receba os vídeos, dá o seu joinha. Eu sempre peço, eu não gosto de pedir muito que os irmãos se inscrevam, mas nós estamos aqui no YouTube, nas plataformas digitais. Aqui é muito relevante nós ter inscritos para que os irmãos aprendam e cresçam nessa graça, nesse conhecimento do preterismo completo. Preterismo completo, um grupo de pessoas que acreditam que as profecias todas já foram cumpridas e que a revelação da ilha de Patmos foi para a destruição de Jerusalém. O Apocalipse, a revelação. Irmãos queridos, obrigado pelas vossas participações. Um beijão nos vossos corações. Um abraço a todos. Daqui a pouco voltarei. Não percam. Foi o fim.